Belezinha? Hoje vamos começar nossos tópicos diferentes, né? Para quem passou o ano inteiro vendo minha cara e já associando a eletricidade, vamos começar com um tópico diferente, né? E as próximas duas aulas vão ser sobre hidráulica, que é um tópico que eu particularmente gosto, acho bem interessante, assim. Os exercícios são divertidos de fazer. E é dessa forma que eu, né, dividindo nesses três pacotes de conteúdo, né, eu acho que é a forma mais fácil de tentar segregar, né, dividir esse pacote. Né? E os três pacotes aqui são hidrostática, que eu acho que é o mais relevante, né, o que mais é cobrado, o que mais é manjado, exercícios manjados, né? Então, e é o que a gente vai abordar nessa aula. O segundo aqui, o segundo subconjunto, é vazão e vasos comunicantes. Vai estar dividido nessa aula e na próxima. E o terceiro ponto aqui, que é empuxo, a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula exclusivamente. Então, vamos começar por hidrostática. De forma bem geral, hidrostática é o segmento da hidráulica, né, que estuda as propriedades e comportamento dos fluidos em repouso. Fluido aqui a gente vai estar falando de líquidos e gases, né? Só que para efeito desse conteúdo aqui, boa parte do que é cobrado para líquidos, né? Que é um pouco mais simples, né? Tem menos complexidade. Vamos passar aqui. E, como a gente viu, né? Estudo de propriedades e comportamentos dos fluidos. Né? Então, vamos começar falando das propriedades mais básicas, né? E as mais importantes. A primeira é a massa específica de um fluido. Então, talvez o termo massa específica não seja um negócio que é uma expressão recorrente, né, comum da gente ver, assim, mas o conceito ele é bem intuitivo, assim, no sentido de que a gente já viu antes, tá? Então, massa específica nada mais é do que massa sobre volume, né? Que a gente, né, muitas vezes escuta como densidade, tá? Então, nada mais é, como definição, é a massa que o material é um produto, uma substância, né? Qual que é o volume ocupado por uma quantidade de massa de uma substância. Tá? Então, um detalhe que é legal de lembrar é que para líquidos, né? Quando a gente está dedicando para fluidos, né? Para líquidos, esse termo, né? Essa massa específica, ele não varia muito, né? Com condições de temperatura e pressão, diferente de gases, né? Que inclusive tem um pedaço da química que vocês já viram, provavelmente, e acho que a matéria do Renato também aborda isso. Isso pode variar bastante. Né? E aqui o símbolo que a gente usa é esse Rho, né, que é uma letra grega, parece um pezinho, e a definição aqui é massa sobre volume. Então, está aqui um jeito aplicado de calcular o que é a massa específica. Então, tem dois exemplos aqui, um cubo e um cilindro. A gente encheu ele de um certo líquido até uma altura H. E está aqui o cálculo da nossa massa específica. A massa, né, que vai no exemplo à esquerda aqui. O M1 é a massa que encheu esse cubo até a altura H. Então está aqui M1 é a massa. Só quem quer o volume é a base vezes a altura, né, nesse caso. Então, a base é, né, a aresta ao quadrado. E aí a altura se ele enchesse até o fim, que seria mais uma aresta, nesse caso aqui é uma altura H. Que é a altura H vezes a base ao quadrado, que é A ao quadrado. E, no caso do cilindro, muito parecido, né? Exceto que a área da base é πr ao quadrado. Né? Então é um círculo. E aí, vezes a altura H. Então, nesse caso aqui é um M2, né? A gente só botando um e 2 para generalizar. É a massa que encheu essa altura H desse cilindro, dividida pelo volume que ela está ocupando. Então, né, trazendo aqui só um parênteses do massa específica versus densidade, tá?
quase, né, em diversos casos, a gente acaba tratando até como um sinônimo, mas ele não é. Tá? O que diferencia esses dois termos, embora os dois falam, né, dizem respeito em massa sobre volume, né, a grande diferença está nessa palavra específica aqui. Massa específica é uma característica intrínseca de uma substância. O que é intrínseca? Tá? É um negócio que está... Vamos dizer, não é no meio, assim, mas ele é uma propriedade de um certo material, uma certa substância. Então, a água tem certa massa específica, o cimento tem certa massa específica, o mercúrio tem certa massa específica, o aço tem certa massa específica. É um material. Tá? Densidade, a gente normalmente está, né, nominando corpos, né, objetos. Então, um certo corpo de aço tem uma densidade. Ele pode ter um furo no meio. Né? E aí esse furo faz a densidade dele diminuir. Está preenchido por ar. Né? Faz diminuir. E é o que está nesse exemplo aqui. Tá? Então, em muitos casos, né, principalmente para fluido que ocupa todo o volume que... o volume que ele está inserido, né? Seriam praticamente sinônimos, mas para objetos nem sempre. Então aqui tem um exemplo que não é. Né? Por causa do furo, nesse caso a massa específica desse objeto aqui é diferente da densidade, a densidade é menor, né? Porque tem um furo aqui. Então, falamos um pouco sobre massa específica e densidade, né? E vamos passar para a segunda propriedade importante, que é pressão. Né? Então, o objetivo de falar de pressão é que ela tem um papel importante no sentido de, vamos dizer assim, uma coisa natural que a gente acompanha em objetos sólidos, né, e é bem importante na física de objetos sólidos, é o peso dos materiais, o peso dos objetos, o peso dos materiais. Então está sempre presente, é comum a gente ver no nosso dia a dia e nas questões aí da nossa vida. Né? Então, para fluidos, né, líquidos, gases, é a mesma coisa. Tá? São substâncias que estão sujeitas à força da gravidade. Né? Só que, como vocês devem imaginar, não é tão simples, né, a gente entender o comportamento da força peso, né, força gravitacional em cima dos fluidos. Né? Uma forma da gente entender e representar essa força é através do conceito de pressão. O conceito de pressão nada mais é do que força sobre ar. Acho que vocês já devem ter visto isso antes. Então, é uma quantidade de força aplicada em um certo espaço, em uma certa área bidimensional. O conceito de pressão ajuda a gente a aplicar, né, e entender, né, o conceito de força-peso e gravidade em fluidos. Né? Então, a frase vermelha aqui, ela tenta simplificar em poucas palavras. Né? Um ponto que contém uma coluna de fluido acima dele carrega uma pressão criada pelo peso desse fluido. Né? E aí esse fluido pode ser água, pode ser ar, pode ser um monte de coisa. Tá? Então, vamos aplicar um pouco essa ideia. Tá? Então, tá aqui um exemplo. Né? Mais uma vez aquele cilindro, né, que está enchido até um certo ponto. E aí eu marco um ponto arbitrário, que é aleatório, que eu chamei de A. Esse fluido aqui ele tem massa específica, que eu chamei de ρ do fluido, ρf. Então, também ele não precisamos definir ele agora, só entendam ele como a massa específica desse fluido. E esse ponto arbitrário que eu escolhi, ele está a uma altura h da superfície. O que isso significa? Isso significa que existe uma coluna, né, acima do ponto A, uma coluna de altura h, preenchida por esse fluido. E por enquanto vamos ignorar o que está além do fluido. Tá? Imagina que não tem nada. Essa coluna H está exercendo um peso em cima do nosso ponto A. Tá? É como se tivesse um objeto sólido. Se isso aqui fosse um objeto sólido em cima do ponto A, você
saberia que existe uma força-peso para baixo que é criada por causa desse objeto sólido. Não é muito diferente aqui. Para a gente conseguir aplicar e entender, uma das outras formas de fazer é usar o conceito de pressão. Então, como é que calcularíamos a pressão exercida por esse fluido, nessa coluna H de fluidos, do fluido F, em cima do nosso ponto A, vamos chamar de pressão APA, é igual a massa específica desse fluido, tá? ρF, vezes o G, tá? Que é a gravidade, vezes o H, que é a altura, né, da coluna de fluido que está acima do ponto A. Se vocês olharem bem essa fórmula aqui, né, tentarem trabalhar o que é o ρF, né, o que é pressão A, né, vocês vão descobrir que essa fórmula parece muito a fórmula da força-peso. Tá? Então, se vocês colocassem, né, imaginassem que pressão é força sobre área, né? Então, força sobre área, e o F, né, é massa sobre volume, então tá, massa sobre volume. Quem que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Né? A área da base vezes a altura. A altura eu corto com a altura. Tenho a área dos dois lados, né? A área corta com área. Fica força igual a massa vezes a gravidade, que vocês conhecem como força-peso. Então, nada mais isso aqui é uma representação da força-peso da coluna H acima do ponto A. Certo? Para lembrar aqui, né, a unidade do sistema internacional para pressão é o Pascal, que nada mais é do que Newton sobre metro quadrado. Né? Força sobre área. Então, conceito de pressão hidrostática é isso. Né? Uma outra propriedade importante é como os fluidos transmitem pressão, né, pelos pontos. Então, uma característica importante é que os fluidos eles transmitem pressão, né? Eles empurram, uma molécula empurra a outra, né, de forma igualitária. Então, existe um rearranjo, né, nas moléculas desse fluido de forma que eles transmitam as pressões que são exercidas sobre ele e por eles, né, pelo peso deles, de forma igualitária, né, ao percorrer, né, toda uma coluna. Né, a cada pedaço de área que você vai passando, né, você vai tendo distribuições iguais de pressão, né, a cada área que vamos passando. Obviamente, quando eu vou descendo, o peso da coluna vai aumentando, né, porque a minha altura H vai aumentando. Mas é importante notar que a distribuição em uma certa altura, ela é feita de forma igualitária. Então, as moléculas se rearranjam e repassam, né, pressão, tanto que é exercida por elas, né, pelo próprio fluido, quanto pressões externas de forma igual. Então, um dos exemplos que a gente pode ver é esse aqui. Né? Imagina exatamente aquele mesmo caso que a gente viu na propriedade 3, só que em vez de eu não ter nada acima, né, eu tenho uma pressão no ambiente. Eu chamei de P ambiente. Né? Tá aqui em cima. Não está sendo aplicado sobre o ponto A, certo? Não está sendo aplicado sobre o ponto A. Está sendo aplicado aqui em cima no topo do fluido. Qual que é a nova pressão sobre A? Né? A gente tinha calculado que a exercida pelo próprio fluido, a coluna H acima de A, era ρFGH. ρGH. Né? Só que agora com uma pressão do ambiente, qual que é a nova pressão em A? Simples. Basta eu chegar e somar a pressão que está sendo exercida pelo ambiente. O fluido ele transmite de forma igualitária essa pressão nova que está sendo exercida sobre ele. Certo? Então está aqui a nova pressão A. A pressão A é a pressão do peso do fluido, não mudou, continua sendo uma coluna H acima de A, mais a pressão externa, que eu chamei de ambiente. Tá? Então, essa foi a propriedade 4. A transmissão é feita de forma igualitária, tá? Tanto lateralmente quanto verticalmente. A diferença de vertical é que se eu descer, eu vou adicionar uma coluna H, né? Vou aumentando o H da coluna. Tá? Então, aumenta o peso que está sendo exercido. Mas a transmissão, né, igual o P ambiente aqui,
A transmissão é feita de forma igualitária. O P ambiente vai estar presente em todos os pontos, né, até o ponto A aqui e adiante. Tá? A transmissão é feita de forma igual. A propriedade 5, né, é o que a gente chama de lei de Stephen, tá? Que é bastante comum nos exercícios desse tema. Tá? É um dos pontos chaves aqui do tema, da caixinha de hidráulica. Então, o que a lei de Stephen diz é que dois pontos, né, inseridos no mesmo fluido, tá? Lembra daquele nosso ponto A, né? Eu só simplesmente chamei um ponto B aqui, que não está alinhado verticalmente com o ponto A, tá? Vocês percebem, de propósito, eu não escolhi um ponto alinhado verticalmente com o ponto A. Está em outro lugar aqui, um ponto B. A diferença entre as pressões do ponto A, que está aqui embaixo, e do ponto B, que está aqui em cima, percebam que eu também de propósito deixei uma pressão do ambiente aqui. A diferença de pressão, né, PA menos PB, aqui, ela é dada exclusivamente, né, pela diferença de alturas entre os dois pontos. Então, caímos nessa fórmula aqui. Né? O PA vai ser igual ao PB mais ρg, a diferença de altura entre A e B. Então, tá aqui, ó, a diferença entre as pressões, essa de baixo, é igual a ρ do fluido, G gravidade, diferença de altura entre os dois pontos. Ah, mas professor, mas ele não está alinhado verticalmente, ele está num outro ponto na área, né, na seção horizontal, ele está em um outro ponto. Isso não altera em nada? Não altera por causa da propriedade 4. A transmissão é feita de forma igualitária. Então, não importa se eu não estou alinhado verticalmente com a gravidade. Né? A pressão, em um certo nível, ela é igual para todos os pontos. Quando eu desço e aumento a curva em cima, eu simplesmente criei um acréscimo de peso do fluido, porque eu desci, né, e agora tem mais fluido em cima de mim. Né? Mas a transmissão é sempre feita de forma igualitária. Tá? Então, vendo isso, né, a gente conclui que, dada uma circunstância, dois fluidos inseridos no mesmo, né, dois pontos inseridos no mesmo fluido, exposto às mesmas condições, tá? A diferença entre pressão entre esses dois pontos é dada exclusivamente pela diferença de altura, né, alinhada à gravidade, exclusivamente pela diferença de altura desses dois pontos. Então, essa é a lei de Stephen. Então, visto, né, esses conceitos que são conceitos importantes do tema, a gente pode começar a falar um pouco sobre vasos comunicantes. E talvez a metodologia mais comum de aplicar o conceito de lei de Stephen. Então, vamos avançar aqui. Então, aqui um exemplo de vaso comunicante. Esse é o mais simples possível. Assim. Então, você tem dois reservatórios. Né? Então, tá aqui o da esquerda eu vou chamar de 1 e da direita eu vou chamar de 2. Tá? Tá aqui o 1, tá aqui o 2. Eles estão expostos ao mesmo ambiente. Né? Imagina como a pressão atmosférica. Assim, tá? Mesmo P ambiente. Os dois são abertos, né? Então eles estão expostos ao ambiente, abertos. Então, estão expostos à mesma condição, é o mesmo fluido, né? E eles estão conectados, né, por esse vaso comunicante aqui embaixo. Tá? Então, está aqui o vaso que conecta os dois fluidos. Esse vaso comunicante, por que ele é importante? Tá? A gente falou, a transmissão é sempre feita de forma igualitária. Então, eu preciso desse vaso comunicante para, quando eu tiver um desbalanceamento, esse fluido possa se rearranjar entre os dois reservatórios, entre os dois tanques. Tá? Então, esse vaso, o segredo, né, a graça desse vaso comunicante é justamente isso. Ele é uma forma de gerar uma conexão e uma fonte de transmissão de qualquer coisa que vai acontecer aqui. Né? E aqui é o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo não existe diferença. Né? Então, o tanque 1 e o tanque 2 são exatamente iguais. A altura, né, do fluido vai ser completamente igual. Ele vai se distribuir de forma que fique igual. E por conta disso, né,
as alturas vão ser iguais, 2 pontos, né, nos 2 tanques que tenham exatamente a mesma altura, né, estejam alinhados horizontalmente, eles terão exatamente a mesma pressão. A gente depois vai ver isso acontecendo em outros exemplos também. Então tá aqui. Mesma altura, mesma pressão. Faz sentido com a lei de Esteves? É um dos grandes princípios da lei de Esteves. Que se a diferença de pressão é dada exclusivamente pela altura, se tem a mesma altura, tem que ter a mesma pressão. Né? Beleza. Então tá aqui. Esse é o nosso caso mais simples, tanques abertos com o mesmo fluido. Aí eu vou com o exemplo 2. Tá? O que o exemplo 2 fez? Tá? O exemplo 2, ele isolou um dos tanques. Então, esse tanque 2 aqui, ele não está mais exposto à pressão do ambiente, né? Ao P ambiente. Então, ele não está mais exposto. Ele não tem mais uma pressão aqui, né? Como se eu tivesse uma força do ambiente forçando o fluido para baixo. Né? Porém, o tanque 1 tem. Então, já percebe que eu tenho um desbalanceamento de forças, né? E aí transmitidas via pressão. Né? Desbalanceamento de pressão entre os 2 tanques. O fluido, então, vai se rearranjar. Tá? Como é que ele se rearranja? Ele diminui o nível de fluido de água aqui. Vamos chamar de água mais fácil. Diminui o nível de água aqui do tanque 1 e joga para o tanque 2. Por que ele faz isso? Tá? Lembra pela regra da lei de Esteves, né? Se a diferença de altura é o único fator determinante para te dar a diferença de pressão, A e B aqui teriam que ter a mesma pressão. Então, tá aqui, PA e PB. Só que PA seria a altura mais a pressão ambiente. Né? Concorda? Foi aquilo que a gente viu alguns slides atrás. PB não tem uma pressão aqui em cima. Se os dois estivessem nivelados à mesma altura, as pressões seriam diferentes. Né? Então, por natureza, o fluido ele foi lá e se rearranjou. Então, ele incrementou a altura em cima do ponto B, de forma que eu equilibre as forças, né? Equilibrando as forças, eu equilibro as pressões, para que eu tenha, né, para que tenha validade aquela regra da lei de Esteves que a gente olhou. Então, na hora que ficar no equilíbrio, lembrando que hidrostática é fluido em repouso. Tá? Então, no momento que eu fizer o movimento para essa situação acontecer, da 1 para 2, o fluido vai andar. No momento que ele parar, né, e ficar em repouso, essa condição tem que ser verdadeira. O PA tem que ser igual ao PB. O PA ser igual ao PB, eu tenho que ter uma altura incremental em cima de PB que compense essa pressão externa que está em cima de PA. E aí dá para a gente fazer a seguinte conta. PA, a gente viu nessa fórmula lá atrás, né? É o P do ambiente, porque ele tem uma força do ambiente, mais o rho do fluido vezes o G, vezes o que eu chamei de HA, né? Que é a coluna de água que está acima do ponto A. Quem que é o PB? O PB não tem pressão no ambiente, então é 0. Mais a coluna de água acima dele. Né? Quem que é a coluna de água acima dele? Né? É o HA mais um ΔH que está aqui em cima. Tá? Então tem um caminhozinho a mais ali, né? Uma altura incremental a mais. Tá? Se pela lei de Esteves os dois têm a mesma pressão, PA igual a PB, eu posso igualar essas duas formas. Perceba, na hora que eu fizer distributivo aqui, eu vou ter ρg e HA dos dois lados. Né? ρg/HA, ρg/HA. Então, cortando esse ρg/HA dos dois lados, né, eu vou ter só pressão do ambiente do lado esquerdo e vou ter ρg∆H. Né? O que isso aqui está me dizendo? Na hora que eu rebalanceei isso, o lado B ficar equilibrado com o lado... Não, o lado 1 ficar equilibrado com o lado 2 e a pressão A ser igual à pressão B, né, o ΔH necessário vai ter essa correlação aqui com, né, essa relação aqui com a pressão do ambiente. Porque a pressão do ambiente tem que ser igual ao ρ do fluido G ΔH. Não precisa decorar essa fórmula aqui não, tá? Essa é exatamente essa do P ambiente, o FGH. Isso aqui é só uma dedução, para a gente
exercitar um pouco como é que funciona o racional. Por enquanto, a única forma que tem que memorizar, né, é o ρGH, que nada mais é do que a fórmula da força-peso, igual a gente viu. Essa aqui tem que lembrar. Então, vamos passando aqui. Passamos por esse, passamos por esse. Terceiro exemplo, para a gente exercitar. Agora, a gente tem, né, eu abri de novo a conexão com a atmosfera, voltou a ter pressão ambiente do lado B, porém, os fluidos são diferentes. Eu tenho um fluido 1 e um fluido 2. Então é água e, sei lá, alguém aqui, sei lá, óleo. Alguma coisa aqui que eu coloquei uma cor verdinha. Os dois têm massa específica diferente. O ρ é diferente. É possível que eu tivesse alturas iguais? Pô, os dois estão abertos para a atmosfera igual, né? É possível que eu tivesse altura igual? Não. Porque o ρ é diferente. Se o ρ é diferente, para eu ter a mesma pressão, a única regra que a gente tem que respeitar de fato aqui sempre é que para a mesma altura tem que ter a mesma pressão. Se esses vasos estão comunicados. Né? Tem que valer a lei de Stevens. Né? Então as alturas têm que ser diferentes. Né? Quem que vai determinar a diferença de alturas? Né? A diferença de alturas vai ser determinada pela diferença de massas específicas. Né? Então, vamos fazer o nosso exercício de lei de Stevens. Quem que é o PA? O PA é o P do ambiente, que está aqui em cima, ρ do fluido 1, que é o da esquerda, né? G, que é igual para os dois, vezes o HA, que está aqui, o nosso HA. Beleza? Beleza. Quem que é a pressão B? A pressão B é o P do ambiente também, está aqui em cima, mais o ρ2, né, que é o ρ do fluido da direita, o G, que é igual para os dois, vezes um H mais ΔH. Quem que é o ΔH? É a diferença de alturas entre os dois exemplos, entre os dois lados. Então está aqui o nosso PA e o nosso PB. Pela lei de Stevens, eles têm que ser iguais, porque eles estão na mesma altura. Na hora que eu igualo, eu vou ter P ambiente dos dois lados, que eu posso simplesmente tirar. Do que sobrou, tem G dos dois lados, então eu posso tirar também. O G multiplicando dos dois lados. E aí vai sobrar um ρ1HA igual a um ρ2HA mais ΔH. Passando o ρ2 dividindo para cá, da direita para a esquerda, e o HA da esquerda para a direita, eu vou ter que ρ1 dividido por ρ2 é igual a... E aí tem as alturas que estão em cima de cada um dos pontos. Né? HA mais ΔH para o ponto B, HA para o ponto A. E aí eu tenho uma relação entre o ΔH, que é a diferença das alturas, qual foi a condição que a gente aplicou? São dois fluidos diferentes. O que aconteceu? Criou uma diferença de alturas. Como que essa diferença de alturas se relaciona com a massa específica desses dois fluidos? É essa forma. Tá? Então, só uma forma da gente exercitar mais uma vez a aplicação da lei de Stevens. Identifiquei que existe um desbalanceamento. O que eu faço? Eu pego dois pontos que tem que ter a mesma pressão por causa do vaso comunicante. E aí eu igualo a pressão dos dois pontos, né? Compondo a pressão de cada um dos lados. Tá? Então vamos para o nosso exemplo 4. O exemplo 4 é um exemplo também comum, que é o exemplo do elevador hidráulico, né? Que tem mais diversas aplicações. Uma delas bem conhecida é levar um carro. Então, como é que ele funciona? Tá? Ele funciona com tanques de tamanhos diferentes, né, de áreas diferentes, onde de um lado, aqui eu fiz o exemplo do nosso carro, né? De um lado eu vou ter o objeto que eu quero levantar, e do outro lado a força que eu tenho que exercer para levantar ele. Tá? E está aqui nossa condição da lei de Stevens. Né? Então, o ponto A e o ponto B alinhados, né? A pressão em A e em B tem que ser iguais. Mesmo fluido aqui para facilitar.
Tá aqui nossa carinha do nosso elevador hidráulico. A primeira coisa que a gente vai analisar é para manter esse carro parado. Tá? Então o carro tem um peso, né? O peso do carro em cima do tanque da área 2. Quanto de força eu tenho que colocar para que isso fique parado, em equilíbrio? Tá? Bom, basicamente o que a gente está dizendo é, se eles estão em equilíbrio, as áreas são iguais, né? Aqui, nesse caso, o que eu vou ter que igualar é que a pressão do ambiente, né, que a gente viu nos outros exemplos, né, elas têm que ser iguais também, né, para que tudo fique balanceado. Como é que as pressões do ambiente ficam balanceadas iguais? Né? Elas têm que ser iguais. Tá? Quem que é a pressão no tanque, no tanque 1 aqui? É a força que eu estou exercendo, dividido pela área 1. Quem que é a pressão do ambiente do lado direito? No tanque 2? É o peso do carro dividido pelo A2. Qual que é a graça de ter, né, as áreas diferentes? E de preferência a área maior para o carro. Né? Para manter a mesma pressão, eu não preciso exercer uma força de 1 tonelada. Né? Eu não preciso exercer uma força muito grande. Né? Se a minha área for menor, para fazer a mesma pressão, a minha força é muito menor. 1 tonelada, quilograma força. Assim, né? Tonelada é a unidade de massa, não de força. Então tá aqui, nosso equilíbrio. F1 dividido pelo A1 seria igual a F2 dividido pelo A2. Né? Nesse caso aqui, como a gente botou o carro, peso do carro. Tá? Esse seria F2. E para levantar, né, que é o princípio, aliás, é para isso que ele serve, né, o elevador. Para levantar esse carro. Né? Quando eu levanto, eu crio um problema que é um sistema linear. Né? Então, são duas equações, duas incógnitas. Vamos ver quem são essas duas equações, duas incógnitas. Tá? Então, a partir dessa situação, tá? Imagina essa altura aqui como um H0. Tá? Agora eu vou querer levantar esse carro. Então, eu vou lá, aumento a força, e aí o carro vai começar a subir do outro lado. Aqui eu criei um novo sistema de pressão, o fluido se rearranjou, de forma que ele distribuiu um novo conjunto de forças. Então eu criei uma altura adicional aqui, tirei uma altura daqui. E a partir daí, repouso. Tá? Então vamos analisar nossa nova situação. Nossa nova situação tem uma força maior em cima de A aqui, e uma quantidade de fluido menor. Menor quanto? Menor em ΔH. Tá? Aqui compensando. Né? E do lado direito, né, para um ponto B que vai ter a mesma pressão do ponto A, porque eles estão alinhados, eu vou ter exatamente a mesma força que é o peso do carro, porém, uma quantidade de fluido um pouco maior, que a gente chamou aqui na altura ocupada por esse fluido como um ΔKB. Então agora eu tenho diferença de alturas. A primeira equação, né, a primeira condição que a gente vai ter que estabelecer é exatamente o que a gente viu nos últimos exemplos, a condição de pressão hidrostática. Né? Como é que a gente faz isso? Eu tenho que calcular aqui a pressão em A, tenho que calcular a pressão em B e igualar. Lei de Esteves. Tá? Então vamos lá. Quem que é o PA? É o P do ambiente, que é o F dividido pelo A1, mais quem que é a coluna, o peso da coluna? O nosso ρg. Quem que é a altura? A altura é a nossa altura inicial H0, né? Chamei de H0, menos o que saiu, né? A altura que saiu, que é o nosso ΔHA. Então tá aqui. Essa é a nossa pressão em A. Vamos agora fazer o mesmo exercício para B. E quem que é o nosso PB? O nosso PB é o peso do carro, que seria o nosso F2, aqui do lado 2, dividido pelo A2, mais ρg vezes H0 mais ΔHB. Tá? Então é a altura em cima do ponto B. Vamos lá. Então tá aqui nossas duas fórmulas, vamos igualar. Igualar. Então tá aqui, dos dois lados. Né? Quem que tem de igual aqui? Né?
Na hora que eu aplicar a distributiva, eu vou ter ρgh0 dos dois lados. Eu posso cortar o ρgh0. Quem que sobra? Do lado esquerdo, F1 sobre A1, sobrou. ρg vezes o menos ΔH vai ficar menos ρg ΔH igual. Quem que está do nosso lado direito? P sobre A2 ficou. ρg vezes o mais ΔHB vai ficar mais ρg ΔHB. Então, resultou nisso aqui. Na hora que eu passo isso aqui para o outro lado e passo, né, o P sobre A2 para o lado esquerdo, fica F sobre A1 menos P sobre A2 igual a ρg ΔH mais ρg ΔHB. Se eu simplificar, né, aplicar uma distributiva ao contrário, vou ficar com F sobre A1 menos P sobre A2 igual a ρg e a soma dos ΔHs. Tá? Sabe quem é a soma dos ΔHs? A soma dos ΔHs é justamente a diferença de alturas entre A e B. Tá? Não é coincidência isso aqui. Tá? Nada mais é do que a lei de Stevens como a gente está acostumado. Né? Então, a diferença de pressões tem que ser dada pelas alturas, e aí ela justifica a diferença de pressão externa que tem nos dois pontos. Né? Do lado 1 você tem uma força, né, sobre uma área 1, enfim, que gera uma pressão 1, e do lado 2 você tem o peso do carro sobre o A2 que gera uma pressão 2. Essas pressões não são iguais, por isso que existe uma diferença de altura que compensa para o ponto B, né, ter a mesma pressão do ponto A. Então é nada mais do que a lei de Stevens. Tá? E a condição... tá aqui. Isso aqui é só ele falando exatamente o que eu tinha falado. Tinha esquecido, tinha posto esse slide. Então é exatamente o que a gente falou agora há pouco. Né? O F1 sobre A1 é o P1, P sobre A2 é o P2. P é diferente de P2, tá? P1 é diferente de P2. Então existe um ΔP aqui, que ΔP que criou a diferença de altura. Né? Se P1 e P2 fossem iguais, né? Esse cara aqui também seria, né, HB menos o HA, né, que eu falei que era a diferença. Essa soma é exatamente essa diferença aqui. HB e HA tinham que ser iguais também. Mas não é o caso. Essas expressões são diferentes. Então HB e HA são diferentes. Nada mais é do que a lei de Stevens. E aí a condição 2, né, por que tem um problema aqui? Porque, né, vamos dizer que só A1 e A2 fossem fornecidos, né? Eu tenho duas variáveis, né? duas variáveis e uma é só equação. Né? Então, vamos dizer que o peso do carro fosse conhecido, né? O peso que eu quero levantar. Né? Qual que é a força que eu aplico e qual que é a diferença de alturas que vai surgir. Né? Então, qual que é o ΔH? Né? Enfim, esse cara aqui é um ΔH. Né? Então, é força contra o ΔH. Então, aqui eu tenho uma equação só. Quem que é a minha segunda equação? Minha segunda equação vem dos volumes. Tá? Então, vamos dizer assim, para preencher essa altura aqui em uma área menor, A1, né, com esse volume aqui, eu preencho um H menor numa área maior. Né? São dois cilindros, né? Então, dois cilindros, se a área é maior, uma altura de fluido em A1 vai preencher uma altura menor no tanque 2, conservando o volume, né? Para o volume ser igual. Então o que a gente vai querer é justamente falar que os volumes... o volume que saiu daqui tem que ter chegado aqui. Tá? Não sumiu nem apareceu o volume. É basicamente isso. Então, quem que é o volume A? O volume que saiu. O volume A é o A1 vezes, obviamente, o ΔH. Tá? Quem que é o nosso VB? Nosso VB é o A2 vezes o ΔHB. Aqui o ΔHB e o A2. Se eu falar que esses volumes, né, nem nasceu nem sumiu o volume, né, os dois volumes são iguais,
A1 vezes ΔH vai ser igual a 2 vezes ΔHB. Então, essas duas alturas, né, que antes, né, elas estavam indeterminadas aí, né, agora elas têm uma segunda equação para você, determinando uma, determina a outra. Então, agora, né, eu falei que tinha um F e um ΔH. Então, se eu der o F para vocês, qual que é a força que eu estou aplicando? Vocês vão conseguir achar o ΔH total. E agora, com essa equação aqui, vocês vão conseguir saber qual que é a cota dos dois pontos, né? Qual que é a altura dos dois pontos. Vocês vão conseguir saber qual que é a altura de A exatamente e qual que é a altura de B exatamente. Tá? Que é crítico para ele saber qual que é a pressão, né? Uma vez eu não te dando mais nada, qual que é a pressão nos dois pontos. Então tá aqui nossas duas equações. Então, para nossa aula de hidrostática é isso. E aí vamos ter mais uma aula de hidráulica abordando temas um pouco diferentes do que esses. Tá? Valeu, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.